No plano defensivo, no sem a bola, foi um desastre completo. E o preço poderia ter sido maior. Não tem que dar desculpa, mas a cobrança vai continuar amanhã. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Mira do Esporte. Renato Gaúcho ficou furioso com a falta de atenção de seus jogadores e deu uma bronca neles ao vivo. Fluminense vence o time do SAN no Mundial de Clubes de virada por 4-2, mais uma partida que era para ser mais fácil. Tendo em vista a superioridade do Fluminense, virou um show de horror defensivo. O Fluminense abriu o placar com John Arias em um golaço de falta, mas a partir daí foi um show de contra-ataque do time coreano em cima do tricolor carioca. O Fluminense levou 2 gols nos últimos 15 minutos ainda do primeiro tempo, o que gerou mais nervosismo dos jogadores do Fluminense, que foram para o vestiário tensos. E é óbvio que a imprensa não ia deixar passar batido. Teve muitos comentaristas falando do sistema defensivo do Fluminense, que realmente foi bem abaixo do que no primeiro confronto contra o Borussia. Mas vamos ao que interessa. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E eu acho que taticamente não funcionou na prática, porque o domínio de jogo não tinha a ver com a entrada do Ganso, tinha muito mais a ver com a capacidade de marcação alta e de um time muito recuado enfrentando o Fluminense. E quando o Fluminense foi exigido sem bola, no contra-ataque, o time desmoronou. Eu teria feito isso também e não funcionou para mim na prática. E um pouco também acho de baixa de concentração. Acho que não foi só o relaxamento. À luz, né, do que aconteceu no jogo, o Renato vem com 5 mudanças, ele troca os 2 laterais, entram 2 laterais mais ofensivos e no lance do primeiro gol é muito nítido isso, estão os 2 laterais lá no campo de ataque espetados lá na frente. Naquele momento, a bola está no pé do Thiago Silva, que está na intermediária, ele faz o passe para o Ganso. Ali eu acho que o toque de letra do Ganso dá o tom dessa certa... vamos colocar no popular, de um certo salto alto. Tá. Foi um primeiro tempo que o Fluminense está acostumado a ver no Maracanã. Aquele jogo de sábado à noite no Maracanã, que o Fluminense joga contra o time médio ou pequeno, considerado pequeno do futebol brasileiro, e que ele tem o domínio do jogo, mas no final ele acaba sofrendo um empate ou uma virada no Maracanã. Isso aconteceu N vezes. Contra Atlético Goianiense, contra Criciúma, contra a Juventude, etc. Porque é um time que acha que está com o jogo controlado, não toma as devidas precauções defensivas e acaba não conseguindo superar defesas que se fecham, no caso de hoje também. Era uma linha de 5 atrás. Então, o Fluminense tinha o controle da posse de bola até a entrada da área. Dali para frente, ele não conseguiu conectar com o Cano. Então, era aquele jogo que ia até a lateral, voltava na intermediária, da intermediária voltava para a lateral e não entrava. Aconteceu a falta na entrada da área e aí saiu o gol. E para o segundo tempo, não sei como foi o clima no vestiário, mas o time voltou muito desconjuntado entre seus compartimentos, né? Ele fez já mudança no intervalo. Entrou o Everaldo, né? Entrou o Everaldo, que acrescenta muito pouco. Briga, é verdade, tá lá, ocupa espaço na área, mas continua sem a bola chegar para ele e pro Cano. Há centroavantes que exageram nisso, né? Há situações em que há clara possibilidade de um companheiro livre marcar o gol e o cara não passa a bola. Aí já chega um egoísmo. Mas o centroavante, a torcida grita. A torcida quer aquele chute, ele não tem confiança. Então, mais uma vez, não acrescentou muito. O jogo muda quando entra o Keno. O Keno é o cara que muda o jogo. A partir do momento que ele entra aos 15 minutos do segundo tempo, ele é o jogador que mais toca na bola no Fluminense. 29 ações com bola. Porque é isso. A bagunça, continuou uma bagunça, organizada porque dá a bola no Keno, vê o que ele arruma lá. Muitas atuações individuais ruins. Muitas abaixo. É o futebol. Muitas abaixo. Eu concluo que tem alguma coisa a ver com o sistema. O Cano, por exemplo. Cano nulo. Cano não foi bem. Nulo. Não é o sistema. Ele se fiou o Fluminense, para mim, em alguns jogadores que conseguiram tirar de dentro da sua qualidade técnica jogadas que resolveram. Mas no plano defensivo, no sem a bola, foi um desastre completo. Em todos os momentos que o Fluminense era atacado, havia uma descoordenação, havia espaço, havia decisões equivocadas, havia jogadores que não faziam a linha, basicamente, coisa básica do futebol. Havia um certo olhar, marcar com o olho, distância para quem tinha a bola. O time que se propõe a atacar dessa forma, ele tem que estar pronto para o momento de perder a bola, gente.
É, no mínimo, parar com uma falta. Foi um time muito também amedrontado, que com pouquíssima ambição. O time do Santos estava ali morrendo de medo do Fluminense. Tem limitações, né? Também. Inclusive, as limitações teve o lance do Santos ajudaram muito o Fluminense. Quase foi pênalti de lá. contra-ataque muito bem feitas do Santos. Muito bem feitas. Muito bem feitas. Muito bem feitas as montações de contra-ataque. As ligações, elas eram... Sim, mas foram poucas. Sim, porque também o Fluminense, e aí eu concordo contigo que sem bola ficou devendo, também não deu tantas chances assim de contra-ataque. Aqui teve alguns momentos do jogo que o time literalmente parava de marcar. E aí os contra-ataques foram escancarados, né? Isso. A questão dos contra-ataques é que foram escancarados. Deve muito. Assim como o Guga, sem a bola, é um desastre. Então, assim, a gente vai olhar e vai entender. Dos brasileiros que estão no Mundial, o Fluminense tem o pior elenco. Isso tá posto, está colocado. E ele sofre com algumas circunstâncias. Eu quero ter presença diária, vou ter que colocar o Everaldo. Mas coloca um centroavante que está sem confiança, que já não tem grande qualidade mesmo, e que acaba não colaborando da maneira que se esperava. Ele está ali, ele briga, ele tenta ocupar um espaço, mas ele não consegue resolver. É preciso que outros resolvam por ele. E aí o Fluminense, por sorte, tinha no banco o Keno. E lembraram, tem o Keno aí, coloca ele no jogo. Ele entrou e conseguiu trazer a qualidade técnica que estava faltando. E aí, galera, o que vocês acham? Essa análise tá correta? Vale lembrar que o Fluminense, de fato, quando se fala em quesito defensivo, deixou muito a desejar. Mas Renato Gaúcho não deixou passar batido, lamentou a falta de foco do seu time e não poupou palavras ao dizer que os seus jogadores poderiam pagar caro por isso. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. A gente deixou de ficar focado no trabalho, é isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro 2 exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então, é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos, eu mostro para eles, as coisas acontecem a favor e contra. E não ficamos focados e tomamos a virada. Aí você tem que ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem um sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente virou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles que é inadmissível. Foi essa cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos ser daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho, e aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz, às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude, e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava para a gente.